Fala, torcedor, e a cada rodada a situação do Botafogo fica muito mais complicada. E como vocês podem ver no título do vídeo de hoje, mais evidências que vai ser muito complicado do Botafogo se livrar dessa situação que tanto nos incomoda hoje, a zona de rebaixamento. O Botafogo está a 5 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Sport. E hoje eu vou trazer para vocês algo que vocês provavelmente já devem saber, mas o comparativo entre Botafogo e Cruzeiro. Para quem não sabe, Cruzeiro hoje, para quem não sabe não, né? A maioria das pessoas sabem, que ao que pelo menos algumas que acompanham o futebol, que o Cruzeiro hoje está na Série B, que provavelmente, pelo que tudo indica, não vai subir para a Série A. Hoje ocupa a 11ª posição com 34 pontos. E eu vou fazer uma comparação do Cruzeiro de 2019, que caiu, para o Botafogo em 2020, e que de fato tem tudo, segue a cartilha do rebaixamento à risca. Só a nível de comparação de números, falando em números, não é achismo, são números. O SofaScore, lá no Twitter, ele publicou o comparativo dos números de jogos, números de ponto, até chances de fazer gol por chute, que o Cruzeiro teve em 2019 e que o Botafogo tem hoje em 2020. A nível de comparação, vou deixar o print aqui do lado para vocês verem. Após 23 rodadas, Cruzeiro e Botafogo tinham os mesmos 20 pontos. O Cruzeiro havia feito 18 gols e o Botafogo 22. Gols sofridos, Botafogo 30, o Cruzeiro 32. Chances, grandes chances de gol, Cruzeiro 44 e o Botafogo 43. Chances convertidas, 30% do Cruzeiro e 37% do Botafogo. E chutes para marcador gol, o Cruzeiro varia ali 12,5 e o Botafogo 10,6. Aí você está perguntando, por que eu estou comparando o Cruzeiro e o Botafogo? Apesar de algumas situações serem completamente diferentes, apesar de eu achar o Cruzeiro de 2019 um elenco muito melhor do que o Botafogo em 2020, muitas coisas semelhantes entre esses dois clubes nesses 2 anos. Primeiro, a crise política que o Cruzeiro enfrentava em 2019 é um pouco semelhante com o que o Botafogo enfrenta em 2020. O Botafogo hoje enfrenta uma crise política, cercado de dúvidas, uma troca de presidente já teve a eleição em 2020, um futuro incerto por conta da SA. E por outro lado, você tinha um Cruzeiro que nos anos anteriores, apesar de ter conquistado títulos importantes, como 2 anos seguidos da Copa do Brasil e faturando um valor muito alto, que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil ganhando 60 milhões, o título, o campeão ganhava 60 milhões, mas também que tinha uma crise política muito grande. O Ataí Machado, lá, se eu não me engano, era o nome do presidente do Cruzeiro, também tem o Zezé Perrella, se eu não me engano, e eles lá também enfrentavam a mesma crise que o Botafogo no que diz respeito a salários atrasados. Muitos jogadores lá ganhando muito, o Botafogo, por outro lado, não tem muitos jogadores ganhando muito, mas também enfrenta essa crise dos salários atrasados. E ambos os times seguiram a cartilha perfeita do rebaixamento. Se em 2019 tinha a torcida do Cruzeiro para apoiar e tentar fazer o clube não ser rebaixado pela primeira vez para a Série B, por outro lado, o Botafogo esse ano não pode contar com a sua força, entre aspas não, com a sua força que já tinha livrado o Botafogo em 2018 e 2019 também, ano passado. Para quem não lembra, apesar da gente ter terminado ali uma situação, entre aspas, cômoda na tabela, a gente penou para sair dessa situação tão crítica em 2018 e 2019. E esse ano o Botafogo também não tem o seu torcedor. E aí entra para a questão se o Botafogo de fato for rebaixado. Se você parar para analisar o Cruzeiro de 2019 e o Cruzeiro de agora, poucos atletas ficaram.
aqueles atletas que tinham alguma identificação realmente com o Cruzeiro. No caso do Léo, que tem muito tempo lá, no caso do Dedé, que não tem mercado e teve que continuar por estar machucado, o caso do Fábio, o goleiro, que tem anos e anos lá e tem uma identificação com o clube. Fora isso, quase 90% do elenco do Cruzeiro foi desmantelado, foi desfeito para jogar a Série B em 2020. E no Botafogo, se nós pararmos para contar nos dedos, não tem 5 que tem muita identificação com o clube. Teríamos sim, se por exemplo o João Carlos tivesse no Botafogo hoje. Talvez ele seria o último, ele e o Jefferson, com muita identificação com o clube. Teríamos talvez o Gatito Fernandes, mas a gente também não sabe a situação do Gatito Fernandes. Um jogador que diz que tá machucado e joga pela seleção paraguaia, então a gente não tem muita coisa também sobre falar sobre o Gatito Fernandes, se ele tem ou não identificação com o clube. E o Cruzeiro em 2020 passa por situações que, se de fato acontecer uma queda do Botafogo para a Série B, o Botafogo provavelmente em 2021 terá os mesmos problemas que o Cruzeiro teve em 2020. Queda de receita brusca, no caso do Cruzeiro foi brusca, o Cruzeiro ganhava cerca de 100 milhões de cotas de TV, o Botafogo não chega a isso tudo, mas 60 milhões para o Botafogo já é algo muito ruim. Imagina você passar de 60 milhões para 6 milhões, que é o que os clubes da Série B hoje coletivamente ali, repartidamente ganham para a disputa da Série B, coisa que antigamente não era assim. O clube da Série A, ele mantinha no primeiro ano da queda o mesmo valor para a Série B e mantinha ali durante um ano. O Cruzeiro pegou essa fase, entre aspas, ruim, então a queda do Cruzeiro é vista de forma... É um espelho para o Botafogo não seguir a mesma coisa, porque dá para ver que se o Cruzeiro não voltar, não teve oportunidade de voltar ano que vem para a Série A, dificilmente o Botafogo indo para a Série B também realmente não voltará. E novamente eu falo, a cartilha seguida pelo Cruzeiro está sendo a mesma seguida pelo Botafogo em 2020. E muito me espanta, porque nos anos que o Botafogo foi para a Série B, em 2002 e 2014, essa cartilha não foi seguida. É lógico que tivemos muitos problemas, assim como nós temos em 2020, questões de salários atrasados, mas em 2002 e 2014 nós não tínhamos essa lerdeza dos jogadores, essa falta de competência dos jogadores e dos dirigentes. É lógico que em 2014 também o time estava abandonado, estava com a diretoria abandonada, mas pelo menos era nítido que estava tudo abandonado do Botafogo. Hoje os caras simplesmente tentam ludibriar e iludir o torcedor a todo. Questão também, que até o Fogão Net postou lá no site oficial deles, passado 23 rodadas, o clube que ocupava a 19ª posição, só tiveram 2 que de fato se safaram do rebaixamento. Eu até inclusive postei isso no meu Twitter, que se o Botafogo quiser buscar aí uma salvação, teria que se inspirar em um rival bem próximo aqui, que é o Fluminense, que em 2009 precisava de 9 vitórias nas mesmas 16 rodadas que faltavam, e o Fluminense conseguiu quando o Fred chegou no Fluminense, Maracanã cheio. Todo mundo sabe essa história em 2009, que teve até aquele episódio no Couto Pereira, Fluminense e Curitiba, onde a torcida do Curitiba invadiu o gramado do Couto Pereira e teve aquela baderna, aquela confusão toda. E em 2010, um ano após, o Atlético Goianiense também conseguiu se salvar. Depois disso, nenhum clube conseguiu se salvar após passadas aí 23 rodadas. Um clube na 19ª posição não conseguiu salvar da 2ª divisão. Então, a gente errou muito durante todo o ano, todo o planejamento de 2020 foi muito ruim, desde o começo.
quando o Alberto Valentim começou o ano no clube, contratou jogadores que ele achava que daria certo no Botafogo, no caso do Danilo Barcelos. E hoje nós vamos aí para o 5º técnico do ano, algo bizarro, visto que ficamos quase 3, 4 meses parados com o futebol aqui no Brasil. Então o planejamento todo, no ano todo, foi feito de maneira errada. E sim, temos que abrir o olho para a gente não repetir o feito que o Cruzeiro conseguiu no ano passado. Porque se de fato acontecer o rebaixamento do Botafogo, dificilmente o Botafogo volta para a Série A o ano que vem. Só se acontecer uma coisa muito bizarra, porque a gente está vendo que 2020 e os anos anteriores já foi completamente difíceis para o Botafogo em termos financeiros, com uma queda para a Série B em 2021, do jeito que 2020 foi, a questão da pandemia e todas essas questões financeiras que vocês estão vendo. 2021 permanecendo na Série A já vai ser difícil, com uma queda da Série B será praticamente impossível o Botafogo talvez aí sobreviver. Enfim, família, eu espero que vocês tenham gostado. Quis trazer esse vídeo para comparar essas duas situações. Pode ser que tenha algumas comparações aí que eu não tenha feito completamente, 100%, mas eu espero que vocês entendam o que eu quis dizer aqui no vídeo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o like e comente aqui embaixo se você crê na permanência do Botafogo na Série A em 2021. Um grande abraço, Daniel Nogueira. Isso aqui é Botafogo. E enquanto tiver chances do Botafogo ficar na Série A, eu sim acreditarei até o fim. Valeu, um grande abraço.